InterD, música e conhecimento. DNA quântico, coaching quântico, espiritualidade quântica. É bem possível que você já tenha ouvido falar dessas e de outras expressões, mas o que de fato elas têm a ver com a física quântica? Para falar a respeito disso, eu, Adeluna, convidei o professor e escritor Marcelo Chapo. Ele é organizador do livro Armadilhas Camufladas de Ciência, Mitos e Pseudociências em Nossas Vidas, do qual também falaremos a respeito, né? E no segundo bloco a gente traz uma série de lançamentos de artistas aí de diversas partes desse Brasil não tão varonil. Lembrando que você pode ter acesso e compartilhar esses e outros conteúdos acessando o site www.interd.net.br. Então, vamos lá, professor Marcelo Chapo, grande honra tê-lo aqui, parabéns pelo livro e se apresente aí quanticamente aqui pra gente. Bom, antes de falar de mim, eu quero agradecer o convite do Adeluna, que faz esse trabalho muito interessante de jornalismo de ciência, divulgando cultura, divulgando ciência, mais um veículo importante de comunicação científica, então agradeço muito o convite, é um prazer falar contigo e um prazer também atingir todo mundo que está acompanhando o programa. Bom, eu sou físico, sou doutor em física pela Universidade Federal de Santa Catarina, fiz a graduação, o mestrado e o doutorado ali na UFSC e desde então venho trabalhando com pesquisa na área da interação da radiação com a matéria, em especial gelos astrofísicos e também alguns filmes poliméricos, e por isso já participei de alguns experimentos em aceleradores de partículas, como o UVX, no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, e também na PUC do Rio de Janeiro. No âmbito da extensão, eu tenho um viés muito grande da extensão, eu tenho um apreço muito grande pela extensão, em especial na divulgação científica, né? Então, coordeno um projeto no Instituto Federal de Santa Catarina, que é onde eu dou aula hoje, que é o projeto Astro e Física, e por meio desse projeto a gente trabalha com temas de divulgação científica, de física geral, física moderna e também astronomia. E aí a gente faz sessões públicas de observação astronômica de eclipses, por exemplo, em locais abertos ao público, a gente faz visita nas escolas, leva a nossa equipe, dá palestra, monta telescópio, as palestras são dos mais diversos temas, como eu falei, não apenas de astronomia, e também graças à extensão, a mídia vem me procurando bastante nos últimos anos, o que tem me deixado bastante feliz de ter construído uma relação bem próxima com a mídia, com vários jornalistas, em especial aqui em Santa Catarina, na mídia estadual, né? E aí atendo os jornalistas para trabalhar diversos tipos de matéria que se relacionam à física. Então foram dezenas de participação aqui, que é muito legal, são veículos importantes, né, para a gente falar de ciência. Nesse sentido, eu roteirizei e apresentei também uma série audiovisual para a NSC, que é a rede afiliada aqui da Globo no estado de Santa Catarina. Essa série foi sobre a origem do universo, ela está disponível no YouTube da NSC. E eu também apresento hoje um quadro de divulgação científica, fazendo vários experimentos e trazendo curiosidades de ciência, que é o quadro Tudo é Ciência, que é dentro do programa A Tarde é Nossa, do SCC SBT, que é a emissora afiliada do SBT aqui em Santa Catarina. Bom, por fim, eu escrevo bastante também, eu escrevo muito sobre diversos temas de divulgação científica e também essa relação entre ciência e pseudociência, essas falcatruas, para a revista Questão de Ciência, que é a revista do Instituto Questão de Ciência, então uma revista digital que é super interessante, com vários artigos, várias coisas interessantes de divulgação científica que vale a pena conhecer, então tem vários artigos lá. E eu também tenho alguns livros publicados. O primeiro livro que eu publiquei, ele não foi de divulgação científica, ele foi para graduação em física, então ele é um livro didático de iniciação à mecânica quântica para alunos que estão iniciando o curso de graduação.
E depois eu enveredei para a área da divulgação científica, que eu tenho um apreço muito grande, adoro fazer. Então tenho 2 livros escritos. O primeiro é o Armadilhas Camufladas de Ciência, Mitos e Pseudociências em Nossas Vidas. Eu organizei e escrevi a maior parte do livro e também convidei vários autores e especialistas em outras áreas para participarem do livro também. Então esse é o meu xodó, vamos dizer assim, o primeiro, né, que eu escrevi de divulgação. E o segundo, ele está para ser lançado agora em 2022, que é o Astronomia, os astros, a ciência e a vida cotidiana. Então esse é mais voltado para aspectos astronômicos que estão no nosso dia a dia e como que a gente pode entender a astronomia em volta da nossa vida diária. Esse é um livro que também eu estou bem ansioso, estou bem feliz com ele, deve sair agora no ano de 2022. Professor, o que o motivou a organizar o livro Armadilhas Camufladas de Ciência? Falando um pouquinho do livro, desse Armadilhas Camufladas de Ciência, né? Na verdade, ele surgiu... Não foi um momento, assim, não foi um estalo, né? Que digo, opa, vou escrever o livro. Não, ele veio sendo construído ao longo do tempo, principalmente pelas atividades do projeto de extensão que eu coordeno. Então a gente visita muita escola, faz muito evento, muita palestra, e inclusive eu com outros pesquisadores de outras áreas, que essa ideia desse livro, ela veio surgindo naturalmente em conversas. Pô, seria interessante a gente fazer um livro sobre isso, porque muitos desses eventos, muitas dessas palestras que a gente é solicitado para fazer, mesa redonda e tal, é solicitada na temática das pseudociências, né? Então essa relação entre ciência e pseudociência, como evitar o negacionismo, como evitar uma fake news, como identificar uma fake news e evitá-la, as consequências disso. Então eu participo muito desses temas e a gente viu, opa, o pessoal está interessado em pseudociência, o pessoal embarca em pseudociências em diversas áreas aí da nossa vida e, portanto, faz parte do nosso papel como cientista combater isso, mostrar o que é ciência e mostrar o que não é ciência. Então, desses eventos, dessas conversas é que o livro veio se estruturando, até que eu resolvi dizer, não, é a hora, vou fazer. Todo o processo de organização foi bastante demorado, levou mais de um ano entre produção e produção de que eu digo escrever e depois dar forma ao livro, né, em busca de uma editora, etc., fazer a publicação, diagramação, etc., mas foi muito gratificante. Então o livro veio muito disso, e uma outra questão para mim que está por trás é que se vocês forem numa livraria hoje buscarem por livros de divulgação científica, a grande maioria deles hoje no Brasil são livros traduzidos. E eu não tenho absolutamente nada contra, só para deixar claro, acho que faz parte. Livros bons lá fora que são traduzidos para virem para o mercado nacional. Não vejo problema disso, mas acho que a gente pode tentar complementar isso. É importante que a gente tenha autores brasileiros, cientistas brasileiros interessados em divulgação, e isso tem sido cada vez maior, o que é ótimo, cada vez mais cientistas fazendo isso. E, portanto, a gente precisa incentivar os nossos cientistas a também produzirem materiais originalmente em português, né? Muitos desses livros de divulgação, eles também são elaborados na perspectiva de um autor único, né? Então, um especialista de uma área específica vai lá e trabalha pseudociências, etc., na área dele. E a grande contribuição, ao meu ver, do nosso livro é que ele é de múltiplos especialistas. Então acho que isso também é uma coisa que eu, por exemplo, não conheço. Não tenho conhecimento de outro livro em nível de divulgação científica que seja nessa lógica de vários cientistas especialistas em diferentes áreas que vão esclarecer o leitor sobre mitos e pseudociências na sua respectiva área, né? Então isso é muito interessante. Como eu gosto de dizer, a gente não tem como ser especialista em tudo. Esse é o ponto. Então, eu como físico consigo identificar uma falcatrua relacionada à física quântica, mas se alguém me diz que uma dieta alcalina previne uma doença, eu não sei como sair disso, eu vou ter que ir atrás de um especialista, tá certo? Então, acho que esse é o ponto. Se alguém vem com tratamento de saúde mental, se alguém vem com alguma falcatrua de biologia ou de neurociência que não é correta, eu vou ter que recorrer. Então, acho que o livro reúne esses especialistas em várias áreas e traz vários temas, ampliando bastante o nosso arsenal como autor único. Eu posso muito bem falar de física, mas não posso falar de outras áreas. Então acho que esse é um grande diferencial do livro, é o que me deixa bastante feliz com o resultado que ele ficou, com a forma final.
que ele tem. Então a gente trabalha vários temas, o que é ciência, aspectos da ciência, né? As diferenças entre os aspectos da ciência e das pseudociências, como que a gente identifica uma pseudociência, como que a gente evita uma pseudociência, mitos em alimentos como as dietas detox, queijos amarelos, as dietas alcalinas e assim por diante. Neuromitos, a gente pode aprender dormindo, será que música clássica deixa a gente mais inteligente? E assim por diante. Radiação, micro-ondas causa câncer, né? A física quântica que está tão na moda hoje, será que ela é o caminho do sucesso? Será que a quântica da prosperidade está correta? O que tem de saúde quântica? Enfim, gente, várias falcatruas relacionadas à física quântica, a homeopatia, como que eu testo se um medicamento funciona, se um tratamento funciona, quais testes e evidências a gente tem para mostrar que a homeopatia não é eficaz, ela é placebo, né? Então isso é discutido no livro. Famoso terraplanismo, como que a gente sabe que a Terra é redonda? As pessoas esqueceram como a gente sabe que a Terra é redonda, tem muita gente embarcando nas falcatruas da Terra plana. A questão do negacionismo do pouso da Lua, tem gente que bate o pé até hoje que o homem não foi à Lua, então a gente debate essa questão do negacionismo e quais as evidências, como que a gente contra-argumenta essas ideias falaciosas de que o ser humano não pisou na Lua, né? A questão dos mitos lunares, a Lua e os cabelos, a Lua e o parto, que são mitos clássicos, aparecem as evidências por trás disso, né? Contra isso no livro. A astrologia, que eu gosto de dizer que é a Terra plana socialmente aceita, né, gente? Não dá mais para entrar em astrologia é pseudociência, a gente debate isso. A questão da vida fora da Terra e as visitas alienígenas, será que os OVNIs são alienígenas? Como que a gente diferencia essas coisas e assim por diante. E a questão ainda de ciência e religião, né? Os mitos de criação, qual a relação entre isso e a cultura, o que é o criacionismo, o design inteligente, como que a gente sai disso, a relação entre isso e o evolucionismo, e também como que a gente pode ter uma relação entre ciência e religião. Será que essas duas coisas são sempre incompatíveis? Será que há uma maneira de compatibilizar isso? Então alguma discussão nesse sentido também vai aparecer no livro. Então essa é a ideia básica do Armadilhas Camufladas de Ciência. Bom, eu sei que não é simples, né? Mas o que é a física quântica? Responder o que é física quântica rapidamente não é simples, né? Não é uma tarefa simples. A gente passa anos dentro do curso de graduação em física para estar preparado para poder entender bem o que é essa tal da física quântica. Mas vamos lá, gente. A física quântica, se eu tivesse que colocar assim, de uma maneira bem rápida, bem simples, ela é a física do muito pequeno. Muito pequeno quanto? Um grãozinho de poeira? Não, ainda menor. Tá mais menor quanto? Uma célula biológica, né? Não, menor ainda. A gente está falando do mundo dos átomos, pessoal, do mundo das moléculas. A física quântica consegue descrever como que os átomos trocam energia, como que os átomos se comportam, como que as moléculas se comportam, como que uma ligação química acontece e assim por diante. Então ela é a física do mundo do muito pequeno. Para dar uma ideia de quão pequeno é isso, vocês podem pegar, por exemplo, um barbante nas mãos, que tenha mais ou menos aí 1 metro, tá? 1 metro de comprimento, você pega o barbante 1 metro. Corta esse barbante na metade, joga uma metade fora, fica com a outra metade na mão. Então agora vai ter 50 centímetros. Você corta esse barbante novamente pela metade, joga a metade fora, fica com a outra metade. Agora vai ter 25 centímetros. E aí você corta pela metade, joga a metade fora, fica com a metade. E assim por diante. Se você fizer esse processo 32 vezes, 32, você vai chegar no tamanho dos átomos e das moléculas. Aí você vai dizer, puxa vida, mas é muito fácil, é cortar um barbante em 32 pedaços. Não é, gente, atenção, é cortar o barbante de 1 metro 32 vezes pela metade, não é nada fácil. Em casa eu já tentei, eu consigo fazer umas 8 vezes, tá? 9 vezes no máximo. 32 seria para a gente chegar no tamanho dos átomos. Então é realmente muito pequeno e é ali que está o limite de validade, ali é a grande revolução da física quântica, né? Então, só para dar um exemplo em como a física quântica modifica a nossa maneira de entender o mundo, de compreender a natureza, a gente pode pensar na própria estrutura da matéria, nas próprias partículas elementares. Antigamente, e eu digo antigamente, pré-física quântica, né? Quando eu estou falando da física newtoniana, física clássica, etc., a gente sempre entendeu as partículas elementares, os átomos, os elétrons, os prótons, enfim, como sendo pequenas bolinhas.
estruturas, né, que tem uma massa bem determinada, um tamanho bem determinado e etc. Hoje, com a física quântica, a gente sabe que essas estruturas, elas também se comportam como ondas. Então elas também têm um caráter ondulatório associado a elas, o que é totalmente contraintuitivo. São partículas, ora, mas também são ondas. Então, como que a gente sai disso? No fundo, a gente trabalha com a dualidade dentro da física quântica. Essas estruturas podem se comportar como partículas e também podem se comportar como ondas. Então, isso é para mostrar o quão fascinante é esse mundo da física quântica, mas também bastante complicado. A gente demanda de muita matemática e muita formação teórica para poder entender plenamente, né, essa tal dessa física quântica. Bom, eu falei aí no início do programa, né, sobre o DNA quântico, coaching quântico, quântica da prosperidade, né? Aí, professor Chapo, qual a sua visão sobre essa profusão de práticas e crenças que carregam o termo quântico, né, nos nomes, né? Como é que a comunidade da física encara esse fenômeno? E quais as consequências e prejuízos que isso pode causar? Olha, todas essas coisas quânticas que não são do contexto da física, a gente tem que ficar de olho aberto, né? Então, o famoso altere seu DNA com a física quântica. Enfim, atinja o sucesso profissional com a física quântica, atinja a felicidade com a física quântica, atinja a saúde com a física quântica. Compre a pulseirinha com holograma quântico e tenha força, elasticidade. Gente, tudo que for quântico e não estiver no contexto da física, abra o olho, tá? Existem algumas exceções que daí complica para o público, eu concordo, quando a gente fala, por exemplo, de computador quântico, processador quântico. Ah, mas não é física. Bom, tem física por trás disso para poder explicar como é que funciona um computador quântico. Então, assim, aí ficam algumas coisas confusas, mas na dúvida, hoje em dia, na dúvida, tem um monte de canais de divulgação científica com vários físicos bacanas aí trabalhando com divulgação. Tem a própria Sociedade Brasileira de Física que faz uma parte da página deles, acho que é o Verifísica, se eu não me engano, que você pode mandar perguntas e eles prontamente vão responder. A própria revista Questão de Ciência, que eu escrevo bastante para a revista Questão de Ciência, ela recebe dicas do público, dos leitores, para poder debater aqueles temas, mostrar se aquilo tem fundamento ou não. Então, assim, gente, tem dúvida? Recorra. Esse é o primeiro ponto que eu tenho para falar. Tem dúvida se aquilo ali é ciência ou não, se é científico ou não? Recorra. Hoje tem várias possibilidades, né, vários canais para tentar assessorar o público em relação ao que tem validade científica e o que não tem. Bom, o que está acontecendo com isso, né? Todas essas práticas de falcatruas quânticas, que eu gosto de dizer que no fundo é o charlatanismo quântico, elas são um motivo de piada, na realidade, dentro dos cursos de graduação e pós-graduação em física. A gente dá risada disso, mas é uma risada assim de pânico, é uma risada de pavor, porque as pessoas realmente estão acreditando nessas besteiras que não têm fundamento nenhum do ponto de vista da ciência. E aí, quando a gente fala isso, muitos críticos vão dizer, mas os físicos são cabeça fechada, os cientistas são cabeça fechada, e eu gosto de dizer que a gente não é cabeça fechada. Os cientistas acreditam que o tempo, por exemplo, passa de forma diferente a depender do estado do medidor, da pessoa, do observador que está medindo aquele intervalo de tempo. Isso é teoria da relatividade, a gente acredita nisso. Mas a gente acredita nisso porque tem evidências por trás disso. Então a gente acredita em coisas absolutamente extraordinárias. Mas a gente tem evidências extraordinárias que aquilo realmente funciona dessa forma. O que os charlatães quânticos estão fazendo não é trazer evidências que corroboram aquilo que eles estão falando. Eles estão simplesmente jogando com as palavras. Jogando com as palavras da física quântica para tentar dar um ar de comprovação para tudo que é besteira que eles vão tentar vender por aí. Então eu gosto muito da ideia da analogia que eles têm feito, né? Então, por exemplo, assim, se eu digo para vocês, olha, eu tô tão apaixonado que eu acho que eu tô nas nuvens. É lógico, você sabe, eu sei, que eu não estou flutuando por aí, passeando pelas nuvens porque eu estou apaixonado. É uma analogia. Do ponto de vista da mecânica quântica, as analogias são igualmente utilizadas, tá certo? Então eles partem, por exemplo,
Partem, por exemplo, da dualidade que eu havia falado antes, ou seja, as partículas podem ter comportamento de bolinhas de partículas, mas também podem ter comportamentos de onda, comportamentos vibratórios. Então eles partem daí e diz que um indivíduo saudável, do ponto de vista da tal da saúde quântica, né? O indivíduo saudável é aquele que vibra harmonicamente, que tem todas as frequências alinhadas e tal. Isso é uma analogia. E é uma analogia ruim, porque as pessoas podem acabar acreditando nisso, né? Então a gente tem que deixar claro, se é uma analogia, ok, então pare por aí. Mas não, eles querem vender daí o produto que vai alinhar as frequências, querem te vender um tratamento que vai alinhar as frequências, opa, aí já não é mais analogia. Então aí já entra numa região perigosa. O que eles estão fazendo é pegar todo esse palavreado da mecânica quântica, todo esse palavreado científico e usar então fora de contexto, onde ele não vale, onde ele não pode ser aplicado. Tá certo? Então é isso que eles estão fazendo, eles estão distorcendo o conhecimento, e quando eles fazem isso, eles estão se valendo de pseudociências, ou seja, parece ciência. Aos olhos do leigo, ele vê aquela afirmação, puxa vida, isso aqui é física quântica, física é séria, física é ciência. Então eu vejo essa argumentação, eu entro nela porque me parece científica, mas não é, ela é pseudocientífica, tá certo? Então as pseudociências, elas se mimetizam, elas parecem ciência, mas elas não são. Elas não passam de embustes, de enganações. E os perigos disso são enormes. O primeiro é a questão do dano financeiro, porque eu vou comprar um produto, eu vou comprar um tratamento, eu vou me submeter a alguma coisa e o meu dinheiro está envolvido nisso. E esse produto ou esse serviço não vai me entregar de maneira comprovada, por metodologias adequadas da ciência, ele não vai entregar aquilo que ele oferece. Então é um dano financeiro. E ninguém gosta de ser lesado, né? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo é a própria questão dos danos emocionais, danos à saúde, porque eu posso recorrer a um coach quântico ao invés de um tratamento psicológico baseado em evidências. Então vou estar botando a minha saúde em risco, as minhas emoções em risco, e eu posso sair pior do que eu entrei. A minha carreira, ao invés de conversar com alguém que entende de carreira, eu vou lá de um coach quântico que usa física quântica para carreira, e aquilo não tem sentido nenhum. Então a gente se expõe a riscos que a gente precisa evitar. E é por isso que nós físicos, nós cientistas, precisamos combater com muito afinco dessas pseudociências. E aí, o nosso livro Armadilhas Camufladas de Ciência trabalha bastante com isso. Quem quiser saber mais, um dos capítulos desse livro trata exclusivamente sobre os usos indevidos da física quântica, não só a dualidade que eu falei aqui, mas vários outros processos. Então, isso é legal. O livro está à disposição, gente, tanto versão física como versão digital. A versão digital a gente conseguiu com a editora um preço bem acessível, e hoje, para quem não tem o Kindle, né, para poder ler a versão digital, baixa um aplicativo, se lê no celular, no computador, enfim, o livro está acessível, aproveitem. Qualquer coisa a gente está aqui também para receber informações, detalhes e participar sempre no que precisar, divulgando a informação, divulgando a ciência com qualidade. Bom, super obrigado ao professor Marcelo Chapo, né, pela aula, né? Parabéns pelo livro. E se você está nos ouvindo em alguma plataforma de streaming, ouça as músicas nas nossas playlists lá no Spotify ou no site www.interd.net.br. E se você quiser colaborar com este projeto, mande um pix aí para interdcontato@gmail.com. Interd, música e conhecimento.